Olá, novamente aqui no canal Direito e Inclusão, continuando o estudo sistemático da Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se refere aqui à Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Hoje vamos avançar para o artigo 6º. É um artigo extremamente importante, foi um avanço na construção da capacidade civil da pessoa com deficiência. E aqui ele traz um link lá com um Código Civil. Por isso que hoje, além de nós falarmos aqui do artigo 6º, nós vamos falar também dos artigos 3º e 4º do Código Civil Brasileiro. Tem conceitos aqui que são conceitos clássicos, né, que nós precisamos compreender, que isso aqui é um grande paradigma para a luta e até mesmo a busca de direitos relativos às pessoas com deficiência. É aquela velha discussão, será que a pessoa com deficiência pode, por si só, buscar os seus direitos? É uma pergunta importante a ser informada. Veja o que diz o artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive ou seja, o legislador, ele afirma categoricamente que a deficiência, conceito previsto no artigo 2º desta lei, não afeta a capacidade civil da pessoa. Ora, afinal de contas, o que é a capacidade civil, né, da pessoa? Primeiro que a pessoa é todo ser que é sujeito de direitos, né? Está diretamente relacionado ao conceito de personalidade. O conceito de capacidade ou capacidade civil diz respeito à possibilidade de exercício desses direitos das quais a pessoa é titular. Quando você, por si só, tem o direito, mas não o exerce, você tem a capacidade natural da pessoa natural. Quando você tem a capacidade para o exercício, você tem a capacidade de gozo, né, de fruição, que é dita no direito civil. Então, um breve conceito aqui para a gente entender e frisar que a deficiência não é afetada pela capacidade civil, inclusive para casar-se e constituir união estável. O casamento e a união estável equivale-se do ponto de vista legal, né, conforme prevê a nossa Constituição Federal. Eles se equivalem quanto aos seus efeitos. Portanto, para a pessoa civil, pessoa com deficiência, pleitear o casamento ou a sua união estável, ela pode fazê-la por si só. Tá? Essa é a regra. Obviamente que nós vamos ter exceções. Inciso número 2, exercer direitos sexuais e reprodutivos. A pessoa com deficiência se casa, ela precisa de autorização para ter filhos? Não. Não precisa. Ela tem a opção em relação a isso, né? Ela pode optar por ter ou por não ter, que é exatamente o inciso no 3º. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Ora, ele quer ter 2, 1, 4, né? A lei, muito menos o Estado pode vir e ceifar isso. Um direito fundamental. Está relacionado à sua própria diversidade. Lembra lá do artigo 3º da Convenção de Nova York? Exatamente isso aqui. O respeito à diversidade, à singularidade da pessoa com deficiência. Seguindo, inciso número 4. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. A esterilização compulsória é prevista. E nos casos aqui estudados agora,
da pessoa com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência tutelou esse direito. Ora, a pessoa com deficiência, ela tem um direito de conservar a sua fertilidade para ter filho ou não, e quando ela assim o entender. E o Estado não pode ir lá e tirar isso compulsoriamente, obrigatoriamente, contra a vontade dela. Não pode. Está muito claro isso, né? Muito claro. Número 5, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. A Constituição Federal prevê isso e deixa claro que isso é um direito constitucional e, por sua vez, fundamental. E aqui nós estamos dizendo que a pessoa com deficiência, que pode se casar, que pode se reproduzir, ter a opção de escolher quantos filhos quer, se vai ter ou se não vai ter, quando vai ter, ela tem um direito à convivência familiar. Isso se aplica a ela e na Constituição Federal também, por sua vez, inversamente, se aplicaria ao guardião, ao responsável legal, tutor, curador. Isso é importante que, muitas vezes, isso decorre de diversas outras relações, em que as pessoas com deficiência buscam para si ou o responsável busca para ele em razão da necessidade de estar próximo da pessoa com deficiência. Isso é extremamente importante. Ficarmos atentos em relação a esse inciso número 5 aqui. Inciso número 6. Exercer o direito à guarda, a tutela, a curatela e a adoção. Como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Não há diferença, já que a pessoa com deficiência tem capacidade, em relação a um processo de guarda, tutela, curatela e adoção. Ou seja, tanto faz se a pessoa tem deficiência ou não, se elas entram junto, pleiteando guarda, tutela, curatela ou adoção, não há que se fazer distinção ou tratamento discriminatório em relação à pessoa com deficiência. Será que ela tem capacidade no sentido de dar conta, não na capacidade civil? Será que ela tem competência, não competência institucional, mas a competência de ter habilidade? Será que tem? Claro que tem, Ela é pessoa como qualquer outra, apenas com uma limitação, como diz lá o artigo 2º. Mas isso não tira ela, como diz em diversos artigos já mencionados e estudados aqui, a condição de participação efetiva na sociedade, porque nós estamos falando de inclusão social e de cidadania. Portanto, se nós começarmos a limitar as condições dela pela deficiência, primeiro que é discriminação, e segundo, que não exerce inclusão social, muito menos cidadania. Porque aí você só vai fazer isso por uma questão de privilégio. E ela não tem privilégio, ela tem prioridade. Artigo 9º. Vamos estudar ainda. Correto? Muito importante. Então, igualdade, não há distinção. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando do seu advento, alterou o Código Civil. Código Civil de 2002. Alterou aqui, em relação à capacidade, substancialmente o artigo 3º e o artigo 4º. Muito mais o artigo 3º, porque o artigo 3º do Código Civil brasileiro possuía 3 incisos. Hoje, esses incisos estão revogados, só prevalece o caput, ou seja, a capacidade, a pessoa absolutamente incapaz só é a pessoa menor de 16 anos. As outras hipóteses desapareceram, foram revogadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, exatamente por conta do caput, ou seja, nós não temos aqui como entender a coisa de outra maneira. Se a Estatuto da Inclusão vem no artigo 6 dizendo, a pessoa com deficiência não é afetada na sua capacidade, então, obviamente, aquelas hipóteses que diziam aqui, do artigo 3º, não pode mais coexistir. Por essa razão, não vamos retornar às hipóteses, porque vai desfocar um pouco o nosso estudo. Mas essas hipóteses, obviamente, aqui, elas não prevalecem mais. Então, em resumo, se você quer saber o que é uma pessoa absolutamente incapaz, são as pessoas menores de 16 anos. Essas pessoas aqui dependem, obviamente,
de alguém para exercer por si só. Elas não podem firmar contrato, elas não podem casar, mas por uma questão da limitação de idade, não por outras razões, né? No artigo 4º aqui, né, da Lei de Inclusão, só voltando aqui, para a gente pegar aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 4º, né, que também foi um artigo aqui bem afetado em relação à Lei Brasileira de Inclusão. Só que o artigo 4º, ele prevalece, porém, houve uma adequação de sua redação. Veja, artigo 4º do Código Civil, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Redação dada pela Lei Brasileira de Inclusão. 1. Os maiores de 16 e menores de 18. Então, já foge ao artigo 3º, que fala menor de 16 para absolutamente. Inciso número 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Ou seja, os ébrios são aqueles que têm o hábito da bebida e guardam uma certa dependência em relação ao uso, né, de bebida alcoólica. E os viciados em substâncias entorpecentes e em tóxicos, que é uma linguagem já da Lei de Entorpecente. Também alterado pela redação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inciso 3º, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Mais um artigo também alterado. A questão aqui tem a ver muito com o conceito da pessoa com deficiência, porque é possível, né, a pessoa com deficiência ter uma condição transitória. Quando você se refere, por exemplo, a pessoa com dificuldade de locomoção. A pessoa passa um determinado período andando de cadeira de rodas. Depois ela consegue, com fisioterapias, com tratamentos avançados, recuperar a sua mobilidade e volta a andar. Então, essa causa, no momento em que ela está incapaz, relativamente, se enquadra aqui. E também pode se enquadrar dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E número 4 aqui, os pródigos, né? São as pessoas que não têm um controle financeiro, aquela compulsividade, né, de ter mais do que a capacidade para adquirir, certo? Parágrafo único, a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então, é um assunto bem específico, a gente não vai avançar aqui, e o nosso objetivo não é tratar agora da capacidade dos indígenas, correto? Nós temos aqui as palavras-chave, sempre em nossos vídeos, são palavras para poder fazer vocês lembrarem dos conceitos principais, né, que são pessoa com deficiência, previsto no artigo 2º, que tem impedimento de longa duração, né, impedimento que, a princípio, não há uma previsão de uma reversibilidade, e que há uma possibilidade de comprometer a limitação mental, intelectual, sensorial e física, correto? A capacidade civil aqui é a possibilidade da pessoa exercer e ser sujeita de seus direitos e das suas obrigações, ou seja, é a possibilidade dela exercer isso, e nós temos, desde o artigo 1º, visto, né, que a pessoa com deficiência ela é sujeita de direitos, e agora vimos que ela é capaz e, portanto, agora ela exerceu seus próprios direitos e garantias das suas liberdades fundamentais. Correto? Muito, muito relevante esse artigo. Trouxe uma imagem aqui, né, recortada, de um corredor paralímpico, para mostrar, como está sendo dito hoje, que a pessoa com deficiência ela não é afetada por as suas limitações. A capacidade dela não é afetada, seja na capacidade civil, seja na capacidade de fato em relação aos atos da sua vida civil. Ela pode ser uma atleta, ela pode ser um profissional, ela pode ser qualquer coisa. E, civilmente, ela pode exercer todos os atos, inclusive para, como foi relatado especificamente. É importante, só para frisar aqui,
que esse artigo, ele não é, no meu entendimento, como eu disse, inclusive para a expressão relata a possibilidade de que ele não é taxativo, ou seja, aquele rol é um rol meramente exemplificativo, pode haver outras hipóteses. Isso porque a intenção não é limitar ali a possibilidade. Obviamente, como ele diz, inclusive para o legislador está querendo dizer que existem outras hipóteses e que aquela, como são as hipóteses mais que destacariam, vamos dizer assim, em relação à temática da capacidade civil da pessoa com deficiência, são previstas como uma possibilidade de exercício, ou seja, a pessoa, se quiser casar, ela pode casar, né? Nós sabemos que o exercício do direito da pessoa com deficiência não pode ser obrigado, né? Nós vimos isso em vídeos anteriores, que ainda que haja o direito, ele tem que ser disponibilizado para a pessoa poder exercer, mas não que ela deva exercer obrigatoriamente aquilo que está à sua disposição. Então, a pessoa com deficiência é plenamente capaz e não é afetada por essa condição, a sua capacidade civil. Isso é muito relevante, muito importante nós ficarmos com isso claro e entender cada uma das hipóteses que esse rol, como eu disse e repito, não é, pela interpretação sistemática dessa lei, considerado exemplificativo, taxativo, sim, exemplificativo, fazendo uma correção aqui. Então, senhoras e senhores, muito obrigado, né? Espero que todos estejam gostando desse vídeo, deixem sugestões, contribuições, façam as anotações, perguntas, né? Vamos estabelecer um diálogo, vamos estabelecer uma comunicação por meio desses vídeos aí, para a gente poder realmente difundir essa acessibilidade, essa inclusão das pessoas com deficiência no nosso país. Deixo aqui novamente meu canal, YouTube, Direito de Inclusão, Dr. Flávio Henrique de Mello. Compartilhem, se inscrevam, deixem o seu like, e ative os sininhos das notificações. Também o canal do Instagram, Direito e Inclusão. Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.